Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de C e C++. Eu sou o Felipe e nessa quarta aula a gente vai aprender um pouquinho sobre uma biblioteca nova do C, que é extremamente importante para todas as aplicações que você vai fazer, que é a biblioteca CMAT. Essa biblioteca é utilizada para aplicar funções matemáticas dentro do C, ok? E também alguns valores de constantes, como π, de Euler, enfim. Nessa aula também, no final dessa aula, a gente vai fazer um exercício, tá? Essa biblioteca vai estar aplicada em um exercício, onde o usuário irá fornecer o raio e a altura de um cilindro, e com isso a gente vai calcular o volume desse cilindro. É muito fácil esse exercício, espero que você consiga entender. Se você tiver alguma dificuldade, é só deixar nos comentários, tá? Se você gostar, deixa o seu like e se inscreva no canal para mais atualizações. E vamos lá, pessoal. Boas aulas e vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa quarta videoaula, tá? Nessa videoaula eu vou introduzir para você a biblioteca CMAT, que na verdade em C é a mat.h. Qual a diferença entre as duas? A CMAT é utilizada em C++, enquanto a mat.h é utilizada em C. Beleza? As duas têm praticamente as mesmas funções. Bom, pessoal, o que é essa biblioteca mat.h? Primeiramente, vamos declarar ela aqui, vamos chamar ela, né? Include mat.h. Pessoal, o que é essa biblioteca? Muitas vezes, em aplicações, a gente precisa utilizar alguma coisa que encontre um seno de x, um cosseno de x, um tangente de x, um ln de x. A gente às vezes precisa utilizar o π. Tem muita gente que utiliza 3.14, 15, 9. Só que, na verdade, isso é uma aproximação. O certo é utilizar o π verdadeiro, que tem uma aproximação maior. A gente pode precisar utilizar o de Euler, ok? Então, como que a gente faz? Com essa biblioteca mat.h, a gente evita muita dor de cabeça. Porque a gente poderia fazer essas funções fazendo, por exemplo, séries de Taylor, séries de Maclaurin, tá? Mas dariam bastante trabalho. Com a biblioteca mat.h, a gente consegue fazer isso de uma forma rápida e com a mesma eficiência, tá? Então, essa biblioteca já é inclusa do C, você consegue chamar ela a hora que você precisar, sem ter que baixar nada, tá? E, além disso, ela tem algumas outras funções importantes. Por exemplo, potência e raiz quadrada, tá? Vou mostrar algumas coisas para você. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar um valor... vamos colocar float, tá? N e float resultado. Tá? Eu vou pedir para o usuário digitar o valor N. Só que eu não vou escrever um printf para facilitar nossa aula aqui. Vou colocar uma porcentagem F, tá? E comercial N. O usuário vai digitar um valor para N. Suponha que o meu resultado deve ser a potência de N ao quadrado. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu poderia escrever assim, né? N vezes N. Mas imagina que eu preciso de uma potência de um expoente maior. Como que eu vou fazer? Eu não consigo fazer isso tão fácil, né? Eu teria que ficar N vezes N vezes N vezes N vezes N. E isso não é legal. Então, como que a gente faz? A gente utiliza a função power, ok? Ou seja, potência. Como que a gente faz? Base, vírgula, expoente, ok? No caso, imagine que a gente queira a quarta potência da base n, tá? Aí a gente vai imprimir agora o resultado só para você ver como funciona. Resultado recebe porcentagem F. Vou colocar a casa decimal, duas casas decimais e aqui resultado. Tá? Entendeu como funciona? Eu vou atribuir um valor de n, vou calcular a quarta potência, ou seja, n elevado a 4, e vou imprimir esse resultado. Vamos fazer o teste e ver se funciona. 16. 2 elevado a quarta, 16, correto. Vamos fazer o cálculo agora. 3, 81. 198,43. Tá? Consegue ver? Funciona muito bem com duas casas decimais também, tá? Bom, suponha então, isso foi a potência. Suponha que agora a gente queira calcular a raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada eu já sei qual é o expoente, né? Que é meio.
Então, como que eu faço? Eu utilizo essa função, sqrt. O sqrt é uma função onde eu vou atribuir a base e ele já vai calcular essa raiz quadrada. Vamos testar aqui. Suponho que eu quero a raiz quadrada de 81. 9, correto? Suponho que eu quero a raiz quadrada de 97,2386. Essa é a raiz quadrada. Lembrando que está com aproximação de duas casas decimais, tá? Então, a gente consegue utilizar essa função sqrt do valor de n para calcular a raiz quadrada. Essas duas funções são as mais básicas da biblioteca, mas também são muito úteis para quem vai trabalhar com elas. Ok? Gente, agora para aplicar as funções trigonométricas, a gente vai começar a fazer uma série de exercícios para você também se familiarizar com essa biblioteca. O primeiro exercício, a gente vai pedir para o usuário dar tanto a altura do cilindro quanto o raio da base e com isso calcular o volume. Eu vou colocar o exercício aqui na tela e vou fazer com você para você conseguir acompanhar, beleza? Bom, pessoal, esse é o exercício. Entre com a altura h do cilindro e o raio r da base. Calcule e mostre o volume do cilindro. Bom, ele não disse se a gente vai calcular com valores inteiros. Ele pediu só para a gente calcular. Como que a gente faz para calcular a altura de um cilindro? A gente pode pedir para ele uma variável do tipo float, ok? Tipo h, por exemplo. E do raio também, porque ele não disse que deveriam ser inteiras. Como que é o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, tá? Como que a gente calcula a área da base? A área da base é igual a πr ao quadrado. Tá, se a gente compilar isso, nunca vai funcionar. Ele não vai reconhecer nada disso aqui, tá? Como que a gente faz? Bom, a gente tem a biblioteca mat.h para fazer isso. A gente primeiramente pode calcular a área da base, vamos atribuir uma variável aqui chamada área e volume também. Já vamos aproveitar que estamos colocando. A gente pode falar que a área recebe π vezes a potência de r ao quadrado. Acompanhou? Eu posso também colocar, por exemplo, que π é uma variável float, do tipo que π é igual a 3,14, 15, 9, enfim. Só que, como eu disse antes, esse π é uma aproximação, e eu preciso de alguma coisa, ou seria ideal, digamos assim, que fosse algo mais exato possível, ou seja, com uma maior exatidão, uma maior aproximação do valor real de π. Lembrando que π é uma dízima sem fim, tá? Então vamos lá. Eu não vou atribuir nenhuma variável a π. Eu vou aproveitar que eu incluí a biblioteca mat.h e vou utilizar o valor de π com ela. Como que eu faço isso? Pessoal, você consegue utilizar o valor de π para realizar cálculos utilizando a seguinte expressão: m maiúsculo de mat, underline, π, tá? Quando você adiciona isso, ele vai adicionar o valor mais próximo possível, com a maior exatidão, maior aproximação de π, da biblioteca mat.h. Lembra que eu falei que ela guarda algumas variáveis? Então, utilize essa para fazer o valor de π. Só para você ver como funciona, eu vou colocar aqui print área igual a porcentagem f, área. Vamos atribuir um valor aqui, printf, digite a altura e o raio da base do cilindro. E com isso, eu vou atribuir os valores da altura, né? Ou seja, h, e do raio da base, que é r, tá? Então, eu vou dar esses dois valores, vou calcular a área e vou mostrar a área. Só para você ver que funciona. Deixa eu só colocar uma quebra de linha aqui e vamos lá. Vou compilar isso aqui. Eu quero a altura 3 e a área
o raio 2. Olha lá a área, tá? Pode pegar essa calculadora e conferir que vai bater o resultado. Então, m_π, a gente consegue utilizar a constante π para realizar os cálculos. E isso facilita muito, ok? Vamos lá, pessoal. A área não é o que nos interessa. O que nos interessa é calcular o volume do cilindro. Como que a gente faz isso, então? Eu vou deixar esse print aqui que a gente vai usar mais tarde. O volume vai receber a área, que já está calculada, tá? Vezes a altura. Ok? Pronto. Exercício resolvido. Só falta agora exibir o volume. Então, eu vou trocar essa área aqui por um volume. Vou colocar uma precisão de 2, tá? E vou substituir aqui o volume, para ele imprimir o volume. Vamos ver se funcionou? Digite a altura e o raio da base do cilindro. Bom, vamos lá. Eu quero a altura de 10, tá? E o raio de 10. Tá vendo? Perceba que aqui ele tem 3, 1, 4, 1, 5, 9. Justamente o valor de π. Eu coloquei esses valores de 10 para você perceber que vai dar a mesma coisa. Eu vou até tirar a precisão aqui para você ver o tamanho de π que eles usam. Tá? Vou colocar aqui 10, 10. Tá vendo? Olha como ele é preciso. É exatamente o valor de π. Lembrando que ele tem mais casas aqui, só que como ele só mostra 6 após a vírgula, ficou nisso mesmo, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, vou colocar 1000 e vou colocar 1000. Tá vendo? Esse é o tamanho do π que ele utiliza, ok? Pessoal, é muito simples, não tem segredo, tá? Não tem segredo. É muito mais fácil você utilizar o m_π, tá? Do que você ficar atribuindo uma variável π, tendo que procurar o valor de π correto, enfim. Sempre utilize o que te facilita, o que é o melhor da sua vida, ok? Esse foi o exercício da aula de hoje. A gente vai continuar fazendo exercícios da biblioteca mate.h para que você guarde bem. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, é só escrever aqui embaixo, ok? Lembrando que essas videoaulas são muito detalhadas, estou tentando detalhar o máximo possível para facilitar o seu entendimento, ok? Muito obrigado por tudo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima aula.